O presidente Lula e sua comitiva de ministros e parlamentares compareceram ao velório do Papa Francisco nesta sexta-feira. Luciana Verdolim vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Quem estava com o presidente Lula, hein, Luciana Verdolim? Bem-vinda. Olha, Cine, boa tarde para você, boa tarde a todos. Lula desembarcou em Roma, 1h30 da tarde, horário local, acompanhado por uma comitiva de 18 pessoas e seguiram quase que imediatamente para a Basílica de São Pedro, onde puderam, a comitiva brasileira pôde ficar ali perto de onde estava o caixão do Papa Francisco. Vale ressaltar que foi um momento quase que privado ali, foi um momento em que a delegação brasileira, em que a comitiva brasileira teve o direito de ficar perto. Foi um momento rápido, mas um momento importante, segundo o presidente da República, que inclusive divulgou foto pelas redes sociais. Pelas redes sociais, o presidente disse, inclusive, que foi a primeira despedida do Papa Francisco da comitiva brasileira, compartilhando a emoção e devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. A gente tem até a arte para vocês, quem está acompanhando pela TV. O Lula disse, inclusive, que a sabedoria do Papa Francisco, a coragem e a compaixão seguem iluminando o coração de todos nós. Neste primeiro momento, estiveram, além de Lula e da primeira-dama, ministros de Estado, presidentes da Câmara e Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e a ex-presidente Dilma Rousseff, que não participou, que não embarcou com Lula aqui no Brasil, também esteve presente nesse momento. Vale ressaltar, que foram 4 ministros, mais o assessor especial para assuntos internacionais, 3 senadores e 7 deputados acompanhando o presidente Lula. Esse foi o primeiro momento. Amanhã ainda tem uma outra solenidade, o final do funeral do Papa Francisco, e aí sim, expectativa de retorno aqui a Brasília no fim da tarde de sábado. O desembarque aqui na capital do país só deve acontecer no domingo. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você. Pepe, uma comitiva com 20 pessoas aí desembarcou em Roma para acompanhar a cerimônia de despedida do Papa Francisco. Como é que você avalia esse montante de gente? Não, eu acho excessivo, Cine. Eu até comentei aqui ontem que uma visita dessa, um encontro desse, num velório e no enterro do Papa Francisco, que é um enterro de um chefe de Estado e um líder espiritual, só faz sentido se for o chefe de Estado de outro país. Então, eu creio que nessa visita o Lula deveria ter sido muito mais espartano e ele, no máximo, a Janja e mais um assessor especial, no máximo, Não tem nenhum sentido, porque... E tem um problema também, que se for ver, você tirou Alcolumbre e tirou Hugo Mota do Brasil no momento chave de discutir problemas do Brasil também, Que é o imposto de renda da isenção de até R$5 mil, a questão da PEC da segurança pública, ou seja, você desfalcou realmente um jogo político importante no Brasil por conta de uma visita que não tem nenhum sentido. E sobre essa cerimônia, eu quero trazer mais detalhes agora com o Luca Bassani, nosso repórter que está lá em Roma e vai contar as informações para a gente agora, porque há pouco foi encerrada a visitação ali, ao local onde está o corpo do Papa, porque amanhã tem toda a celebração para que haja, então, o sepultamento dele. Ô, Luca Bassani, quantas pessoas passaram pelo local desde que essas homenagens começaram e qual é a situação neste momento? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Foram mais de 250 mil pessoas que passaram pelo interior da Basílica de São Pedro com a proximidade ao caixão do Papa Francisco antes dele ser fechado e a sua cerimônia de funeral acontecer amanhã pela manhã. Durante esse dia, muitas pessoas ficaram na fila, inclusive dos 3 dias que eu estive aqui, foi o dia mais cheio, que você percebe que mais pessoas vieram, talvez pelo medo de perderem essa oportunidade histórica, então as ruas estavam mesmo lotadas. O Vaticano, todavia, seguiu conforme a risca todo o seu protocolo e por volta das 7 horas da noite, horário local aqui de Roma, 2 horas da tarde, horário de Brasília, o caixão do Papa foi selado pelo cardeal Camerlengo Farrell, que também organizará todo o processo amanhã, antes do funeral, ter a sua participação aqui na Praça de São Pedro, com também a presença de vários chefes de Estado, chefes de governo, monarcas, a imprensa mundial em peso e com certeza nós
da Jovem Pan News. Durante esses dias, muitas pessoas vieram até Roma para participar deste momento histórico, como nós temos trazido aqui diariamente para a nossa audiência, e o processo de sepultamento do Papa acontecerá logo em seguida. Então, só para que nós possamos entender o cronograma, amanhã às 10 horas da manhã, horário local do Vaticano, 5 horas da manhã, horário local de Brasília, nós teremos o início da cerimônia de funeral, da missa de funeral, né, missa do sufrágio, assim chamada pelos cardeais aqui, pelo Papa Francisco. Logo após esta cerimônia, o corpo seguirá com um carro por um cortejo através da cidade de Roma até chegar na Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica a cerca de 4 quilômetros daqui, para o sepultamento do Papa na igreja que ele havia designado no seu testamento para que fosse o local do seu descanso final. Como a Luciana Verdolin antecipou, o presidente Lula esteve aqui, não falou com a imprensa, mas vimos uma grande comitiva. Também pude ver de relance o ministro da Justiça, Lewandowski, também o presidente do Congresso, Hugo Mota, entre tantos outros políticos brasileiros que estão aqui presentes. A expectativa é que cerca de 60 nações estejam representadas pelas delegações diplomáticas, começando com a delegação argentina, por conta de ser a terra natal do Papa Francisco. Então, o presidente Javier Milei já está aqui, estará na primeira fila, juntamente com as autoridades italianas, porque também representam de forma indireta a cidade do Vaticano, e em seguida todos os demais chefes de Estado, chefes de governo, monarcas e a imprensa de todo o mundo, cerca de 2.700 jornalistas credenciados para acompanhar de perto a despedida do Papa Francisco, o primeiro pontífice da América Latina. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. A gente vê bem menos movimento ali, né, ao redor do Luca. Um abraço, pode trazer mais informações sempre que tiver. Gustavo Segré, há uma ironia nessa história, né? Porque Javier Milei vai ser um dos principais representantes dos líderes mundiais que vão participar das despedidas ao Papa Francisco. Vai ficar na primeira fila ao lado das autoridades italianas, mas a relação dele com o Papa Francisco não era uma relação de total ou de alguma identificação. É claro que há muito respeito, e ele representou isso ao fazer também as suas condolências ao Papa e à família e a todos, né, com a partida do Papa nesse momento, mas digamos que seria algo mais protocolar. Você foi muito elegante. Que bom. Não é que tinha uma relação um pouco distante, não. O Milei tratou o Papa de Papa comunista. Não foi assim, não poupou nenhum tipo de crítica. Não tinha um relacionamento bom. Quis manter minha neutralidade aqui legal, e jogar para você. Foi bonito. Mas aqui temos que falar o que foi mesmo. É isso mesmo, claro. Não tem nada para esconder. E por isso é tão irônico, né? É público, claro. E é irônico, sem dúvida. Até porque fez as pazes, acho que depois que faleceu deve ter feito as pazes, porque não fez. Assim, mantinha um respeito pela investidura papal. Claro. Mas ele não gostava do Papa, ficava muito claro. Ele tratou o Papa muitas vezes antes de ser presidente. Isso é uma coisa que devemos resgatar. E provavelmente os holofotes estejam nele, até para acompanhar as expressões, as manifestações, ou de que jeito que ele vai se comportar agora, né? Claro, não, sem dúvida. Aí vai estar certamente a irmã, que também não desgruda. E que também você vê, para que levar tanta gente aí desnecessariamente? Agora, eu acho que o Geraldo Alckmin não viajou. Me parece que o vice-presidente não viajou. E que bom que não viajou, porque andei pesquisando e tem uma lei complementar número 1 de 1962 e o artigo 79 e 80 da Constituição Federal que determina a sequência de sucessão do presidente. Então, se o presidente não vai, e ontem tínhamos a dúvida se viagem estava previsto, porque teoricamente com todas as tecnologias poderia continuar, mas viagem está previsto como uma etapa de transferência do poder. Bom, viajou o presidente, assume quem? O vice-presidente. Se ele não estivesse porque Alckmin viajou, assume quem? Mota, que também não está porque viajou. Aí, se não, assume quem? Assume o presidente do Senado, que é Alcolumbre, mas já viajou também. E aí assumiria quem? Barroso, que também viajou. Aí seria o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque aí acabou. A sequência perante a Constituição e perante a Lei Complementar número 1 de 1962, acabou, não tem mais. Então, o que sugere? O vice-presidente do Supremo, assumindo a presidência do Supremo, seria quem assume a presidência da República. Complexo. Olha que problemão. Então, eu acho que por isso, até onde eu sei, Alckmin não viajou.
Fala, Gani. Seria Edson Fachin, né? Presidente do Brasil por um tempo. Agora, a gente tem que separar, né? Quer dizer, o Papa, as posições políticas do Papa, das quais eu discordo bastante, do Papa ser humano, e do Papa, da figura institucional do Papa. Então, o Javier Milei, é claro, tem que ir em respeito ao Papa, é um chefe de Estado, e também em respeito ao próprio ser humano. Né? Nessa hora da morte, todos nós temos absolutas compaixões, né, como cristãos. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é um absurdo, essa comitiva do Brasil, né, Evandro? Porque é a carreta furacão. Eu duvido que outros países, aliás, seria até interessante pesquisar isso, tenha uma carreta furacão como essa, quer dizer, levando todo mundo, né? Daqui a pouco vai levar não só presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo, vai levar outros ministros, mais deputados, mais senadores, amigos, enfim, o Brasil, a gente sabe como são essas coisas, né? Esses excessos, esses luxos e assim, na cara da população. Fala, Zé. Eu acho que nem o Papa Francisco gostaria disso. Ele, durante toda a vida e o papado dele, ele fez uma opção pelo rigor, pela pobreza. Me disse o Dom Damasceno, que conviveu muito com ele, de que quando ele saiu Papa, em vez de ir para o carro papal, ele voltou para o ônibus, junto com os outros cardeais, se recusou a usar aquele crucifixo de ouro e deu várias e várias lições e demonstrações de que não comunga com esse tipo de, vamos dizer, de gasto extraordinário. E o presidente Lula, durante a campanha eleitoral, ele fala muito no discurso, que é um discurso do governo, de que é um governo para pobre, que ele trabalha para pobre. Então, esse dinheiro poderia ser investido em políticas sociais. A gente sabe que isso não representa muito em termos de porcentagem para o PIB ou para o próprio orçamento. É verdade, não é muito representativo. Mas o rigor acaba transferindo para outras partes do governo esta mensagem. Toda gestão mira muito no líder, no presidente da empresa, no presidente do ministro, acaba levando todo o ministério a se portar como ele. E um líder do Brasil, no momento em que o orçamento está esgotado, está em colapso, deveria dizer, olha, nós respeitamos, mandava uma mensagem de condolência e não iria ninguém, absolutamente ninguém, representando o Brasil. Ou, no máximo, o embaixador do Brasil na Itália, que estaria ali perto, poderia ir ao Vaticano apresentar pessoalmente essas condolências, né? Eu entendo assim. Sobre a viagem, o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, me falou o seguinte, que havia no Congresso um grande debate. O segredo está certo. A linha de sucessão se esgota no presidente do Supremo Tribunal Federal. O vice do Supremo não assumiria, a não ser que ele assumisse a presidência do Supremo. Mas outro grande impedimento é que existe uma lei que proíbe a viagem do presidente e do vice-presidente no mesmo avião. É verdade.